A proteína é um fator fundamental no processo de hipertrofia, só que muitas pessoas erram em relação à quantidade e aos horários de oferta desse macronutriente. Se você tem interesse em saber como otimizar esse processo, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Enquanto eu gravo, espero que o editor já tenha atualizado o banner aqui do vídeo, né? Da capa do canal, que ainda estava naquela parte anterior, há mais ou menos um ano, quando a gente começou, que era dia de terça e sexta-feira ao meio-dia. Então, eu já estou puxando a orelha dele do editor, né? Vai deixar isso no vídeo, editor? Vai cortar? Não, vou cortar. Editor é uma onda. Vamos embora. E aí, o conteúdo aqui é feito por vocês. E de maneira recorrente, as pessoas questionam, né, em relação à oferta de proteína. E para quem está maratonando aqui o canal, também sabe que aqui o conteúdo é baseado em evidência científica. Então, eu peguei esse artigo aqui que comenta sobre o tempo e a distribuição na ingesta de proteína durante o processo de recovery após exercício de resistência. Então, quanto que isso consegue sinalizar uma maior ou menor síntese de miofibrilas, que vai ser a base da construção da fibra muscular. Papelzinho e caneta e vamos nessa para não esquecer de passar nenhuma informação aqui para vocês. Número 1, o conceito de janela anabólica, que já é uma coisa bem sedimentada dentro da parte do exercício. Quando você faz uma sessão de treinamento de força, treinamento de resistência, você deixa o meio ali favorável para esse processo de sinalização, para esse processo de hipertrofia. Só que tem uma zona otimizada, tá certo? Se você se alimenta ali nos 40 minutos até 2 horas do seu pós-treino, é o ponto ideal para que você tenha uma oferta de carboidratos, uma oferta de proteínas, para que você tenha esse processo de sinalização. Só que um ponto muito interessante, e que esse estudo mostrou, é que mais proteína é diferente de mais hipertrofia. Tudo tem um teto, tudo tem uma zona. E aí o que foi que esse estudo avaliou? Ele pegou 24 homens bem treinados, que tinham uma média de 25 anos, com uma média de 82 quilos, por volta de 82 quilos, dentre os 3 grupos, que ele dividiu em 3 grupos. O percentual de gordura variava de 14% a 16% entre eles, e o número, né, de massa livre de gordura variava entre 65 a 66,5 quilos de massa livre de gordura. Então, de fato, indivíduos jovens, saudáveis, bem treinados. E foram 24 homens divididos em 3 grupos. Cada grupo teve uma participação de 8 pessoas, em que a oferta de proteína ela foi diferente. Então, grupo 1 teve uma oferta de 10 gramas de proteína 8 vezes por dia, com uma fração ali, um intervalo basicamente de 1h30 entre essas refeições. O grupo número 2 teve uma oferta de 20 gramas de proteína 4 vezes ao dia. Então, teve uma relação de a cada 3 horas essa refeição com essa oferta da quantidade de proteínas. E o grupo número 3 pegou 40 gramas de proteína fracionados por 2 vezes, ou seja, no intervalo de 6 horas a cada uma dessas ofertas. Então, se a gente pegar 8 vezes 1,5, 4 vezes 3, 2 vezes 6, dá um intervalo de 12 horas. Então, o estudo avaliou a capacidade de estimular e manter essa sinalização de massa muscular após a sessão de exercício, após essa oferta de gramas de proteína, e qual desses teve a maior capacidade de sinalizar e de manter essa hipertrofia. E não foi o grupo que teve uma maior concentração de proteína por refeição que foi capaz de sinalizar a maior hipertrofia. Então vamos nessa, vamos destrinchar mais algumas coisas aqui. Como que foi feita a sessão de exercício
desses participantes. Todos foram testados em relação à sua capacidade de fazer uma repetição máxima na cadeira extensora. E aí, achado esse 100%, foi orientado que cada um ia fazer uma sessão de aquecimento. 2 séries, 5 repetições, entre 50% a 60%, com 2 minutos de repouso entre cada uma dessas séries. E aí, o treino seria o quê? Fazer 4 vezes, 10 repetições, a 80% dessa RM, dessa repetição máxima, achada de maneira individual para cada um desses 24, e em cada uma dessas séries realizadas 4 vezes, teve um tempo de 3 minutos de repouso. Houve, durante a execução do exercício, da execução desse treino, o controle na amplitude, porque se um estava fazendo com menor amplitude do que outro, isso pode gerar um viés, né? um menor potencial de sinalização para essa hipertrofia. Então, para que não tenha essa variação, tinha de fato esse controle na execução do movimento, que eu achei muito legal para esse estudo específico aqui. E aí, após esse aquecimento e esse treino, foram feitas análises em relação à biópsia muscular no tempo de 1 hora, 4 horas, 6 horas, 7 horas e 12 horas após essa sessão, além de fato de marcadores que são em termos laboratoriais, né? Isso aí a gente não consegue extrapolar para o dia a dia, para avaliação ambulatorial de pacientes. Mas eles pegaram marcadores que sinalizam esse processo de hipertrofia também nessas horas e acharam alguns gráficos. Vou abrir um breve parênteses aqui. Se você já acompanha o canal, já deve estar entendendo como é que acontece esse processo de hipertrofia. Mas se você é novo, se liga só. Eu gosto sempre de fazer umas analogias, deixar um conceito bem palpável. Você chegou e fez uma sessão de exercício de força, como está aqui destrinchado nesse trabalho. Esse exercício é como se você, na sua casa, tivesse dado uma marretada e quebrou o muro. Após essa marretada, você sinaliza o processo de recovery, de recuperação da fibra muscular. E foi isso que esses caras quiseram avaliar. Como que foi a velocidade de reconstrução, de reparo desse muro que foi quebrado. Seu corpo é uma casa que está em constante dano e reparo. Para que você tenha esse reparo otimizado, você precisa ter uma oferta de água, de tijolo e de cimento. Água é a água que você bebe, tijolo é a proteína que você consome e o cimento é o carboidrato. Então pensa aqui comigo. Água no cimento, dá a liga, bota o tijolinho em cima do outro, você recupera, você repara esse muro. Então, a quantidade, a qualidade desse tijolo vai sinalizar para uma maior ou menor processo de recuperação dessa fibra muscular. Mas aí não adianta você ficar só empurrando tijolo, se você não tem mão de obra para suportar, para levantar aquela coisa. Então, não necessariamente mais tijolo, mais proteína é igual a mais hipertrofia. E foi isso aqui que esse estudo, de maneira mais simples e mais palpável, quis mostrar para vocês. Feche esse breve parêntese e vamos entender como que foi ofertado essa proteína. Qual foi a qualidade desse tijolo? Então foi basicamente pelo whey isolado. A gente tem 3 tipos, né? O whey concentrado, isolado e hidrolisado. O isolado, ele tem uma maior concentração de proteína. Então, no estudo, o whey que foi avaliado, a cada 100 gramas de whey, tinham 82,9 gramas de proteína, 3,4 gramas de carboidrato e 2,1 gramas de gordura. E pela diluição, o grupo que teve a oferta de 10 gramas de proteína, 8 vezes, né, divididos naquele 1 hora e meia, teve uma ingesta de 125 ml a cada 1 hora e meia. O grupo intermediário teve uma ingesta de 250 ml a cada 3 horas. E o grupo que teve a maior concentração de proteína por refeição, né, por oferta, teve 500 ml a cada 6 horas. Juntando tudo isso, quais os gráficos que esse estudo mostrou? Vamos lá. Ponto 1. Picos de insulina. Então, a insulina, ela é um hormônio anabólico. Após o exercício, após o estresse que você tem, você cria aquela janela de oportunidade. Você começa a ter pico de insulina. Insulina vai permitir uma maior construção de massa muscular. E aí, nesse momento que você tem a oferta de tijolo e de cimento, proteína e carboidrato, você vai ter o efeito positivo para sinalizar essa hipertrofia.
E aí o grupo que teve a maior oferta de proteína, né, que foi classificado como esse grupo em bolos, teve os maiores picos de insulina nesse intervalo ali, daquela janela anabólica de oportunidades, né? Entre 40 minutos e 2 horas, e depois ali tem um novo pico, em média 7 horas após o exercício. Além disso, a concentração dos aminoácidos essenciais, e especificamente do BCA e da leucina, também tiveram maiores picos com o bolos com as maiores concentrações de tijolo de proteína por refeição. Aqueles indivíduos que tiveram oferta de 40 gramas fracionados por 2 vezes. Mas Danilo, você comentou no início que não foi o grupo que teve a maior oferta por refeição que teve o maior processo de hipertrofia. Sim, porque existe uma diferença entre você ter mais aminoácidos, de você ter maiores picos de insulina e conseguir, de fato, ter um processo de hipertrofia de fibra muscular, como apareceu aqui nesse gráfico específico, que avalia a síntese da miofibrila, dessa célula básica que vai sinalizar esse processo de aumento desse volume da massa muscular. O processo de hipertrofia, ele é mais complexo do que essa ideia de marretar e de criar o reparo. Isso é uma coisa que eu tento compartilhar com vocês de uma maneira mais palpável, só que a sua obra, você tem pedreiros de classes diferentes, você tem mestre de obra ou não, você tem o porteiro que permite a entrada ou não. E aí, quando você tem esse conjunto, todo esse processo de harmonia, para a gente chegar na conclusão final desse vídeo aqui, mostra ao seu corpo que você está indo treinar. Como é que você faz isso? Aquecendo a fibra muscular, aumentando esse processo de vascularização, ofertando água e carboidrato. Mostra ao seu corpo que você terminou de treinar. Como é que você faz isso? Ofertando água, ofertando carboidrato e agora ofertando proteína nesse lugar. E mostra ao seu corpo que você quer hipertrofiar. Como é que você faz isso? Fracionando as suas dietas, ofertando em uma média de 20 a 40 gramas de proteína por refeição. Se você consegue fracionar isso, uma média a cada 3 horas, você vai ter uma área sobre a curva maior do que as outras possibilidades para que você atinja de fato o 100% do seu processo de hipertrofia. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão de novos temas? Joga aqui, vamos ter um bate-papo, que tem muito conteúdo que foram ideias vindas de vocês, tá certo? Eu agradeço cada comentário, cada mensagem que vocês mandam por aqui. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.